E juntos abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4, o apóstolo Paulo diz nos versículos 8 e 9 o seguinte, Filipenses 4, versículos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Senhor, nos abençoe com Tua palavra, Pai, nesta manhã. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado essa carta, a carta de Paulo aos Filipenses, igreja essa que o apóstolo Paulo plantou. O que nos consola hoje, quando enfrentamos algumas dificuldades na igreja, é que desde aquela época, as dificuldades estavam presentes. Inclusive as dificuldades relacionais. E Paulo trata um conflito relacional nessa carta. Nós vimos aqui no capítulo 4, versículos 2 e 3, Paulo falando de Evódia e Sintique. Essas irmãs que estavam brigadas, tiveram uma desavença. Elas trabalharam juntas em prol do ministério do apóstolo Paulo e de outros líderes, mas brigaram no meio do caminho. E o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 4, versículos 2 e 3, ele exorta aquelas irmãs: vocês devem pensar concordemente no Senhor, devem ter um propósito, uma direção. Paulo também seleciona uma pessoa da igreja, um líder, para ser o mediador naquele processo de reconciliação. Paulo expôs aquelas irmãs. E tudo indica que a igreja de Filipos, por conta desse conflito relacional, que dividiu um pouco a igreja, por conta da presença de falsos mestres, que também estavam impondo uma série de regras e leis para aquela igreja, e por conta da preocupação da própria igreja com o apóstolo Paulo, que estava nessa ocasião preso em Roma, é possível que aqueles irmãos estivessem desanimados. Você já se sentiu assim? Desanimado? Às vezes com a vida, com a igreja, desanimados. E nós sabemos que a igreja estava desanimada porque Paulo repete várias vezes o tema alegria. Alegrai-vos o Senhor, alegrai-vos o Senhor. Olha, vocês devem completar a minha alegria. Paulo fala de contentamento. Então, tudo indica que aqueles irmãos estavam assim, para baixo. Então, no capítulo 4, a partir do versículo 3, ele começa a encorajar aqueles irmãos, dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Depois ele vai dizer assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, tenha uma vida moderada em seus relacionamentos, seja uma pessoa controlada, ponderada. Depois ele diz assim: não andem ansiosos, acalmem o coração de vocês e combatam a ansiedade com uma vida de oração. Ele está animando a igreja. E assim somos animados. E então chegamos no versículo 8, e no versículo 8 ele diz assim: finalmente, irmãos. Agora é o golpe final, mas não é para matar não, meus irmãos, é o golpe final para levantar aquela igreja. Então ele continua com a mesma ênfase, e aqui a sua intenção é animar a igreja, animar aqueles irmãos a permanecerem firmes, a seguirem ali a caminhada cristã com firmeza, para que eles não ficassem desanimados. E hoje,
falaremos exatamente sobre isso, sobre o avanço na caminhada cristã. O que devemos fazer para não desistir, para não parar? Você fala, pastor, eu estou meio desanimado. Então, aqui está o conselho para que você saia daqui animado e animado no Senhor. E Paulo basicamente fala de duas coisas. Primeiro, ele fala sobre pensamentos saudáveis, ele vai mostrar a importância de alimentarmos pensamentos saudáveis. E em segundo lugar, ele fala sobre a prática da piedade. A prática da piedade, ou seja, devemos praticar atitudes piedosas também em nossa vida, nessa luta contra o desânimo. E nós vamos começar, então, destacando aqui a importância desses pensamentos santos e saudáveis, e depois finalizaremos com a prática, de um viver piedoso, ok? Então vamos voltar os nossos olhos novamente aí para o capítulo 4, versículo de número 8. O apóstolo Paulo fala sobre pensamentos, ele finaliza o texto dizendo assim: e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O vosso pensamento. Irmãos, como seria se Deus resolvesse transformar todos os nossos pensamentos da última semana em imagens, e Ele então decidisse colocar essas imagens nesta manhã no telão para a edificação da igreja? Como seria? Se Deus falasse, eu vou pegar todos os pensamentos que vocês tiveram na última semana, vou transformar em imagens e vídeos, e vamos passar nessa manhã para a nossa edificação. Talvez a igreja ficaria vazia. Veja, o pensamento, ele é uma espécie de sala secreta. Nós entramos o tempo todo nessa sala. E nessa sala, nós imaginamos, nós sonhamos, nós desejamos, nós queremos, nós elaboramos planos, todas as coisas ocorrem dentro dessa sala. Agora, nós pensamos que estamos sozinhos enquanto pensamos, mas na realidade nós não estamos sozinhos, porque tem mais alguém dentro da sala. E tem alguém o tempo todo dentro da sala secreta dos nossos pensamentos. E esse alguém está olhando para nós. Hebreus, capítulo 4, verso de número 13, diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão patentes e expostas, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, nós prestamos contas não só dos nossos atos, prestamos contas também dos nossos pensamentos. Até porque, para com Deus, pensamentos, eles são como atos. Lembram-se do que Jesus Cristo disse? Quando o homem deseja uma mulher no coração, o que ele está cometendo? Um adultério. Nós prestamos contas a Deus, meus irmãos, não apenas dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. O Salmo 139, versículos 23 e 24, o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Aí você pensa, que caminho mau? O caminho mau relacionado aos seus pensamentos e atitudes. Vê se há em mim algum caminho mau. Será que eu não estou me desviando na minha mente, no meu coração, dos meus pensamentos, e guia-me pelo caminho eterno? Deus conhece os nossos pensamentos. O que você está pensando exatamente agora, Deus conhece. E as grandes transformações que Deus opera na sua vida, elas começam exatamente na mudança do seu pensamento. As grandes transformações e mudanças que Deus opera em nós, começa em nossos pensamentos. Por isso os pensamentos são extremamente importantes aos olhos de Deus e da sua palavra.
No livro do profeta Isaías, irmãos, no capítulo 65, versículo 2, está escrito o seguinte: estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Veja, é um povo que andava por um caminho de pecado, e andava por esse caminho porque estava seguindo os seus próprios pensamentos. E é por isso que Paulo diz em Romanos 12, versículo 2, que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Somos, meus irmãos, o que somos e fazemos o que fazemos porque pensamos o que pensamos. Então, quando você tem pensamentos santos guardados, assim, internalizados em sua alma, você terá uma conduta santa. Quando você tem pensamentos impuros, guardados, internalizados na sua alma, isso poderá conduzir você a atitudes pecaminosas, impuras, profanas e assim por diante. E há uma luta, né? Porque, pensa bem, nós vivemos num mundo maligno, né? Um mundo caído, e todos os dias esse mundo lança, parece assim, uma enxurrada de pensamentos, né? Eu chamo de enxurrada de lixo. Todos os dias essa enxurrada de lixo às vezes invade a nossa casa, invade o nosso celular, e essa enxurrada de lixo vai infectando os nossos pensamentos. E essa enxurrada de lixo vem por meio de imagens, de vídeos, de áudios, e isso tudo vai infectando, infeccionando a nossa mente. De repente a gente vai dormir mal, acorda mal e nem sabe por quê. É porque a nossa mente está saturada de lixo que a gente acaba recebendo, e sem perceber achamos que temos um bom filtro para rejeitar aquilo que é mal, e acabamos absorvendo aquilo que é mal. Além disso, meus irmãos, nós somos bombardeados também com uma centena de informações, não é mesmo? É coronavírus, é a guerra na Ucrânia, é o aumento da gasolina, é a corrupção na política, é a violência, e é isso, e é aquilo. Você fala, meu Deus, todo dia é tanta informação, então você é bombardeado por lixo, que vem, às vezes, por meio de filmes, músicas, propagandas. Você é bombardeado com muita informação, e para piorar a situação, nós temos ainda as nossas lutas internas, as nossas lutas pessoais, as lutas familiares, as lutas financeiras. Olha como é difícil. São muitas coisas, meus irmãos, alimentando ali os nossos pensamentos, e a grande questão é: como eu e você podemos ter uma vida saudável, uma vida produtiva, uma vida sem desânimo, mas uma vida cheia de motivação e alegria para seguirmos avante, se as nossas mentes estão poluídas com pensamentos que muitas vezes não agradam a Deus? Qual é o caminho, então, para manter a mente saudável? Deixa eu dizer, pensamento positivo não resolve. Você acordar toda manhã e falar assim, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, não vai adiantar nada, não resolve. Ou eu posso, vai ficar a vida inteira dizendo eu posso e não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Presta atenção, porque as nossas palavras não têm poder, mas a palavra de Deus em nosso coração é uma bomba que implode e transforma. Então, é da palavra de Deus que nós precisamos, para que a nossa vida seja de fato transformada. Aí você pergunta, pastor, e como que eu devo ocupar então a minha mente? Porque Paulo diz aqui, né, que ele diz assim no final, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ocupar o pensamento, meus irmãos, com essas virtudes aqui do versículo de número 8, não é um processo passivo. Você não ocupa a sua mente assistindo, tipo, como se você estivesse assistindo uma TV, um programa, ou esperando ônibus, ou esperando Uber. Ocupar a mente não é um processo passivo, é um processo, na realidade, ativo. Como eu posso ocupar a minha mente, pastor, com coisas saudáveis? Veja, se é lixo do mundo, você vai absorver quase tudo. Agora, para absorver as coisas boas, é necessário esforço.
Meus irmãos, essa ocupação da mente, ela exige labor. Essa ocupação da mente exige de você aquela meditação, aquela meditação sólida, aquela leitura, releitura, meditação, memorização, aquela absorção da palavra de Deus. Então, quando Paulo diz, seja isso que ocupe o vosso pensamento, a gente precisa se lembrar que ocupar o pensamento significa ser saturado, né? É você estar assim, impregnado, é você estar carregado de tudo aquilo que é bom e aprovado aos olhos de Deus. Então, não tenha dúvida. Você fala assim, pastor, às vezes eu fico desanimado, às vezes a vida espiritual fica meio caída. Tudo começa nos seus pensamentos. Está aqui dentro. Ou seja, o nosso modo de vida, meus irmãos, se tornará produtivo se nós tomarmos a decisão de ocuparmos os nossos pensamentos com aquilo que Paulo apresenta nessa passagem bíblica. Porque há uma conexão entre aquilo que nós pensamos e o modo como vivemos. Então, se você quer avançar na carreira cristã, você tem que pensar de forma correta, de forma que seja agradável a Deus. Isso envolve disciplina, né? Como é difícil para nós você ser disciplinado com a sua mente para absorver a palavra. Bem, o que deve ocupar os nossos pensamentos? E aí Paulo traça uma lista, eu quero resumir aqui essa lista, ok? Então vamos começar. Ele coloca 8 virtudes aqui, ok? Em primeiro lugar, ele diz assim, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, isso é muito simples. Quando os nossos pensamentos não são ocupados por tudo aquilo que é verdadeiro, verdadeiro aqui no sentido de digno, aquilo que de fato é confiável, fiel, eles acabam sendo ocupados por tudo aquilo que está relacionado à mentira, à falsidade e à hipocrisia. Quando você encontrar alguém mentiroso, hipócrita e falso, pode acreditar que isso está relacionado àquilo que ele está pensando, é o que ele é. Então, tudo que é verdadeiro, você pergunta assim, onde está? Porque eu quero buscar aquilo que é verdadeiro para ocupar a minha mente. Tudo que é verdadeiro está concentrado, meus irmãos, na palavra de Deus. Como o texto que eu citei, quando Jesus Cristo disse, né, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. A tua palavra é verdadeira. Pensa bem, tudo que a palavra de Deus diz sobre a criação é verdadeiro. O que a palavra de Deus diz sobre redenção, o que a palavra de Deus diz sobre santificação, o que a palavra de Deus diz sobre a eternidade, sobre o perdão dos pecados, o que a palavra de Deus diz sobre família, o que a palavra de Deus diz sobre educação de filhos, o que a palavra de Deus diz sobre ética, sobre moral, tudo aquilo que a palavra de Deus diz é verdadeiro. Portanto, pensar em tudo que é verdadeiro, irmãos, envolve aquela meditação diária na palavra. É você pegar a palavra e você virar e revirar a palavra na sua mente. É você absorver a palavra de tal modo que você vai ter a sensação, em algum momento, em que você não está apenas lendo a palavra, mas que a própria palavra está lendo a sua vida. E é isso que o apóstolo Paulo está nos apresentando. Agora, as demais virtudes que seguem aqui, todas elas estão baseadas na primeira, no tudo que é verdadeiro, na palavra, na verdade. Segundo lugar, olha o que ele diz aí. Ele diz tudo que é verdadeiro, em segundo lugar, tudo que é respeitável. Quando os nossos pensamentos não são ocupados por aquilo que é respeitável aqui, aquilo que é nobre, aquilo que é digno, nobre e digno aos olhos de Deus. O resultado é que os nossos pensamentos começam a ser ocupados por aquilo que é fútil.
Irmãos, quem passa, por exemplo, o dia inteiro fazendo assim, sei lá, no Instagram, o dia inteiro assim, né? Você olha para a pessoa, ela está assim. Está aqui esperando o ônibus, está assim, né? Está lá na fila do banco, está assim. Está esperando para fazer um exame, está assim. A pessoa que vive o dia inteiro assim, vocês sabem o que significa esse movimento? Sabem? Acho que vocês fazem isso também. Mas a pessoa que fica o dia inteiro fazendo assim, ela está acumulando uma série de pensamentos por meio de imagens, pensamentos triviais, fúteis, muitas vezes pensamentos desprezíveis, mundanos e imundos. É como eu coloquei, nós somos bombardeados, meus irmãos, todos os dias. Mídia, propaganda, né? Em tudo quanto é lugar aí nas redes sociais, tudo aquilo que é desonroso, imoral, sujo. Então, se você não tem um filtro para barrar, você acaba absorvendo essas impurezas sem perceber. E aí você vai perceber lá na frente que os seus desejos começam a mudar, começam a ser concentrados naquilo que não agrada a Deus. O que devemos fazer? Nós não podemos sair do mundo, né? Você também não pode jogar o teu celular no lixo, que você precisa dele, para o seu trabalho, para a sua família. Nós não podemos sair do mundo, e o próprio Jesus disse, né? Não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Você precisa ser saturado pela palavra de Deus e por tudo aquilo que a palavra de Deus apresenta como respeitável, digno, nobre, moralmente correto. É assim que a gente ganha força para rebater, né, o mundanismo da nossa mente. E ser sábio, meus irmãos, é exatamente isso. Você se torna sábio à medida em que você medita na palavra. E sabedoria é essa capacidade que Deus nos dá para fecharmos a nossa mente para aquilo que é ruim, que vai contaminar, e você abre a sua mente para aquilo que é bom, para aquilo que edifica. Isso é sabedoria na prática. Então o apóstolo Paulo diz tudo o que é verdadeiro, em segundo lugar, tudo o que é respeitável, em terceiro lugar, tudo o que é justo. Quando os nossos pensamentos não são ocupados por tudo aquilo que é justo ou justiça, eles serão ocupados por aquilo que é injusto, por aquilo que é desonesto. Às vezes a gente até surpreende com algumas pessoas que não se importam com algumas pequenas injustiças, né? Às vezes injustiças no trabalho, às vezes injustiças na família, às vezes injustiças na própria igreja. Meus irmãos, quando nós alimentamos pensamentos relacionados à injustiça, isso se desemboca em prática na nossa vida. Aí algumas pequenas coisas injustas você já não se importa tanto, você não se prende tanto àquelas coisas pequenas. Agora, quando você é guiado pela justiça, você ganha um equilíbrio. Não passa nada, você ganha um equilíbrio correto. Então, o que nós pensamos, meus irmãos, o que nós pensamos é o ato antes do ato. A justiça que será consumada, muitas vezes já está consumada em nossa mente. Por isso o apóstolo Paulo diz, tudo que é justo deve ocupar o vosso pensamento. Quarto lugar, ele coloca ali, tudo que é puro. E essa palavra é muito importante porque ela está relacionada à santidade. Quando os nossos pensamentos não são ocupados por aquilo que é puro ou por aquilo que é santo, eles acabam sendo ocupados por aquilo que é impuro, por aquilo que é imoral. Irmãos, a nossa mente é uma fábrica, né, de pensamentos, nem sempre pensamentos bons, aliás, na maioria das vezes pensamentos ruins, pensamentos pecaminosos. Pensar o que é puro significa você estar saturado de pensamentos e pensamentos que não estão misturados com a imoralidade. É aquele pensamento que te protege contra a tentação. É aquele pensamento que na hora da proposta maligna você diz não, porque a sua mente está saturada com pensamentos puros. Por isso é importante, meus irmãos, nós escolhermos bem as fontes que irão encher a nossa mente.
Porque, veja bem, se você não toma cuidado com aquilo que é colocado diante dos seus olhos, em TV, programa, filme, internet, rede social, se você não toma cuidado com aquilo que é colocado diante dos seus olhos, o seu coração ficará completamente impuro, cheio de pensamentos impuros. Em quinto lugar, ele diz ali, tudo que é amável. E essa palavra também é muito importante, porque amável está relacionado àquilo que é agradável e belo aos olhos de Deus. Tem coisas que são feias. A ideia, o contrário aqui do amável, é aquilo que é asqueroso. Algumas coisas são asquerosas, são nojentas, são coisas que não dá. Mas quando o seu pensamento não é ocupado pelas coisas amáveis, como diz o apóstolo Paulo, agradáveis, belas aos olhos de Deus, elas acabam sendo ocupadas por aquilo que é nojento e sujo. E eu fico pensando, não há nada mais belo aos olhos de Deus do que uma vida de santidade. Essa é a vontade de Deus para com a nossa vida, uma vida de santidade, uma vida adornada pela santidade. Aquele texto de 1 Pedro, irmãos, capítulo 3, quando o apóstolo Paulo fala das mulheres, ele diz assim, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. O que Pedro está dizendo é, não se concentre naquilo que é exterior. E ele continua, seja porém, e é aqui que as irmãs precisam se agarrar, minhas irmãs, entendeu? Seja porém, falar, é isso que eu quero para a minha vida. Por quê? Porque isso diz respeito àquilo que é belo, aquilo que é agradável, aquilo que Deus olha e fala assim, nossa, como isso é bonito, é isso que deve ocupar, seja porém o homem interior do coração, a questão interna, unido ao incorruptível traje de um espírito manso, entendeu? Às vezes você está numa correria aí, e a aparência não dá para cuidar tanto assim, mas o espírito é manso, o espírito é tranquilo, e Pedro finaliza dizendo assim, e isso é de grande valor diante de Deus. Muitas vezes aquilo que o homem não consegue enxergar, mas Deus enxerga, e Deus, isso tem grande valor diante dos olhos do Senhor. E como é bom, vermos as irmãs e também os irmãos adornados internamente por pensamentos que são belos, agradáveis. Isso é maravilhoso. Sexto lugar, ele fala daquilo que tem boa fama, está vendo? Ou boa reputação. Quando os nossos pensamentos não são ocupados por essa boa fama, essa boa reputação, eles acabam sendo preenchidos por aquilo que é desonroso moralmente. Essa que é a ideia. Uma pessoa que na vida, que caminha na imoralidade, é uma pessoa que não desfruta de boa reputação. Então, o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que a Escritura Sagrada, ela apresenta aquilo que é respeitável, aquilo que é de boa fama, aquilo que está relacionado à boa reputação. Por exemplo, aquilo que é de boa fama na questão da família, na questão da sexualidade, na questão dos relacionamentos, na questão da vida financeira. A palavra de Deus apresenta aquilo que tem boa fama em várias áreas. E Paulo está dizendo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E ele vai finalizar então, versículos 7 e 8, com mais duas virtudes, quando ele diz o seguinte, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A Nova Versão Internacional traduz assim, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. A ideia aqui é a seguinte, tudo aquilo que é assim, mais excelente no aspecto moral, no aspecto espiritual, tudo aquilo que é digno de louvor, tudo aquilo que edifica, tudo aquilo que traz crescimento, todas as coisas boas apresentadas na palavra de Deus, as coisas mais excelentes, sejam estas coisas que devem ocupar o vosso pensamento. Então, a pergunta que eu faço para caminharmos para a segunda parte é, o que tem ocupado os nossos pensamentos? Com o que ocupamos os nossos pensamentos?
para avançarmos, meus irmãos, sem desânimo, com disposição, com alegria na carreira cristã, precisamos ocupar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Senão a gente cai. Às vezes uma pessoa escorrega e cai, você fala, fulano de tal, não acredito, escorregou, caiu, vacilou. A irmã escorregou, caiu, aquele jovem. E às vezes a gente não se dá conta que na verdade já estava caído há muito tempo, porque já estava caído aqui, na mente, já estava caído com pensamentos que não agradam o Senhor. Então precisamos cuidar melhor das coisas que estão ocupando os nossos pensamentos. Agora, como colocamos esses pensamentos em prática? Olha aí na sua Bíblia, o versículo 9, praticando atitudes piedosas. E aqui Paulo, então, ele fecha dizendo, que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Fala assim, pastor, eu estou numa luta, não consigo me livrar disso ou daquilo, dessa prática, está difícil. Cuide, meu irmão, minha irmã, do seu pensamento. Eu quero me livrar da ansiedade, tem que cuidar do pensamento. Eu não quero ser, uma mulher tão irritável. Isso não quer dizer que as mulheres são sempre irritáveis, meus irmãs, mas se irrita com facilidade. Sim, então, eu não quero ser assim, tem que cuidar do pensamento. Eu não quero ser um homem irascível, tem que cuidar do pensamento. Eu não quero ser uma pessoa briguenta o tempo todo, né? Eu não quero ser grosseiro, estúpido, tem que cuidar do pensamento. Eu não quero mais cair nesse pecado, tem que cuidar do pensamento. Eu quero administrar as minhas finanças para a glória do Senhor e quero ser fiel a Ele. Mas tudo começa onde? No pensamento. E o interessante é que a Escritura no Novo Testamento repete várias vezes Jesus Cristo dizendo que conhecia o pensamento, não é? E Jesus conhecendo os pensamentos, Ele sabe. E aqui Paulo, então, ele vai mostrar para nós o que devemos fazer, meus irmãos. E ele diz aqui que devemos fazer o quê? Para os filipenses ele coloca assim, vocês devem observar o meu exemplo, o exemplo daquele que fez algo correto, que pensou de forma correta, que ensinou de forma correta. Então você tem que focar, né? Observar alguém maduro, experiente, que está pensando e vivendo de forma correta e seguir o exemplo dessa pessoa e o ensino dessa pessoa. A nova versão internacional, eu recorro novamente a essa versão, diz assim, no versículo 9, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz será convosco. Há uma conexão aqui entre o versículo 8, o que deve ocupar o nosso pensamento, e o versículo de número 9, a ordem que o apóstolo Paulo dá. É como se Paulo dissesse assim, olha, enquanto vocês estão sendo saturados com bons pensamentos, coloquem em prática a piedade. Sejam obedientes, olhem para o meu exemplo, imitem o meu exemplo. E ele diz aqui 4 coisas. Primeiro, ele diz assim, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Isso é instrução pessoal. Paulo está dizendo, tudo aquilo que vocês receberam de mim, quando eu passei por aí, todo o ensino que eu comuniquei a vocês, coloquem isso em prática. Toda aquela sã doutrina, a instrução, acerca de tudo, coloquem tudo aquilo em prática. E aqui, veja bem, irmãos, como é importante você se assentar nesse banco para ouvir a palavra de Deus. Paulo está dizendo, o que vocês aprenderam enquanto eu preguei, coloquem em prática. Veja como é importante a pregação pública da palavra de Deus. Veja como é importante a pregação genuína, fiel da palavra de Deus. Veja como é importante para você estar aqui junto com o povo de Deus, sentado ouvindo a Bíblia. Porque você vai colocar em prática o quê? Você vai colocar em prática aquilo que você ouve, aquilo que você aprende, aquilo que você recebe. Então é essencial na vida do cristão ouvir a genuína pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque só o ensino correto conduz a uma conduta correta.
Então esse é o melhor lugar para estarmos se queremos ter uma prática de piedade correta. Mas Paulo diz aqui também o seguinte, ele fala, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, em segundo lugar, tudo o que vocês receberam. Aqui é a instrução escrita, diz respeito à sua carta. Aquilo que vocês estão recebendo como carta, essa instrução, tinha uma importância muito grande. E aqui os comentaristas dizem que possivelmente Paulo está falando da leitura pública da palavra de Deus. Aquilo que eu ensinei para vocês, e aquilo que eu escrevi para vocês, coloquem em prática. Nós precisamos, meus irmãos, ler e reler a verdade da palavra de Deus, para sermos modelados no caráter por essa palavra. Então você vem aqui no domingo e fala assim, Senhor, fala comigo. Aí o Senhor fala assim, muda os seus pensamentos e viva uma vida piedosa. Fala, tá bom. E amanhã? Amanhã você pega a sua Bíblia e você começa a ler e reler, ler e reler. E eu quero fazer aqui um alerta aos irmãos. Todos nós gostamos de ouvir bons pregadores, certo? Pastor, no domingo eu ouço o pastor Edmar, não é? Na segunda, Hernandes Dias Lopes, né? Na terça é o Augusto Nicodemos. Aí na quinta tem que ser pastor Edmar, porque na quinta é o estudo bíblico, né? Se eu souber que você na hora do estudo está colocando outro. Agora preste atenção, não há nenhum problema em você ouvir bons pregadores, preste atenção, mas você tem que ouvir a palavra diretamente ao seu coração. Vocês estão entendendo a diferença? Eu passo o dia inteiro ouvindo o Hernandes, o dia inteiro, passo 24 horas do Hernandes na minha cabeça. Amém, ele é um bom pregador e você vai ser edificado, mas isso não substitui o seu contato direto com a palavra de Deus. Porque daí eu pergunto assim, e a Bíblia? A Bíblia eu leio assim, pastor, quando eu vou na igreja. Né? Que daí o pastor lê, eu tenho que ler, né? Mas de semana é pregação. Então não se esqueça, quando Paulo diz, olha, vocês devem colocar em prática o que vocês têm recebido, é que existe um aspecto muito pessoal e uma experiência muito pessoal que você precisa ter com a palavra de Deus, a sós com Deus e com a sua palavra, sem Edmar, sem Augusto, sem Hernandes, sem ninguém. É você e a palavra. E a gente precisa ensinar, irmãos, os nossos filhos exatamente isso. Você faz lá o culto com o seu filho, e depois você fala assim, filho, acabou o culto, agora é o seguinte, papai está indo dormir com a mamãe, e você agora vai fazer a sua oração, papai não vai estar aqui. Ou você vai ler esse versículo da Bíblia, e papai não vai estar aqui. Porque ele tem que aprender que Deus está presente, não só quando você está do lado dele, Deus está presente sempre. Então, irmãos, podem continuar ouvindo o Hernandes. Depois eu vou falar ainda que eu disse para não ouvir o Hernandes, né? Pode continuar ouvindo. Mas, por favor, não deixa a palavra de Deus. Porque ouvir a pregação do Hernandes não vai substituir a sua meditação diária na palavra de Deus. A meditação direta na palavra de Deus. Isso é muito importante. Terceiro lugar, Paulo fala o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, aquilo que vocês ouviram, aqui é a instrução por meio do testemunho. Os filipenses ouviram muitas pessoas falando do apóstolo Paulo, a sua conduta, né, a sua vida. O testemunho de Paulo era sabe quando você ouve de alguém assim, o fulano de tal, era membro da nossa igreja, né, já faleceu, mas foi um exemplo. Cuidava, fazia isso, fazia aquilo, e todo mundo fala, é mesmo, a pessoa nem está mais aqui, ou a irmã nem está mais aqui, já foi para a glória, mas o exemplo, né, deixou, vai chegando, né, Paulo fala do exemplo no final, quando ele fala assim, e as coisas que vocês viram em mim, o que Paulo pensava, o que Paulo ensinava, o que as pessoas falavam do apóstolo Paulo, o seu próprio exemplo, meus irmãos, tudo era uma grande bênção. E ele finaliza dizendo, isso praticai. Praticar você deve executar essa ordem. Vocês devem colocar em prática, é ação obediente, e no final ele coloca, e a paz de Deus, né? Vocês serão enriquecidos com a paz de Deus. É o finalzinho do texto, ou e o Deus da paz será convosco. E aí eu quero concluir então, dizendo o seguinte,
O que acontece, meus irmãos, quando nós ocupamos os nossos pensamentos, então, com atitudes santas, puras, louváveis, agradáveis, quando a gente bloqueia a nossa mente das impurezas do mundo? Experimente ficar um pouquinho distante dessas coisas aí fora e se saturar mais da palavra. Sabe o que você vai experimentar? Você vai experimentar paz. Às vezes eu digo para algumas pessoas: desligue a sua TV, desligue o seu celular, desligue o seu computador e abra a sua Bíblia. Porque você encontra as pessoas: está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, o que vai ser do nosso mundo? Tem gente que fala, a bomba atômica, nós vamos tudo morrer, e agora? E vamos passar fome, porque não vai ter o fertilizante, e aquele desespero, e aquela agonia. Irmãos, prestem atenção, o caos interno, a desordem interna na sua alma é fruto da ausência da voz de Deus. Porque quando Deus fala, Ele coloca em ordem e Ele dissipa o caos. E Deus fala pela sua palavra, Ele traz a sua paz. O que está faltando, talvez, não são assim, o que está faltando talvez para nós não é a ausência dessas lutas terrenas para termos paz, mas é a presença do Deus da paz em nosso coração para desfrutarmos de paz mesmo no tempo da guerra. Então a batalha da vida cristã é uma batalha da mente. O que preenche a nossa mente vai nos influenciar no tipo de pessoa que seremos, no tipo de vida que levaremos. E que Deus nos dê graça, meus irmãos, para fazermos da nossa mente um depósito de coisas boas. Porque isso vai nos conduzir a uma prática correta. Vou pedir para que você feche os seus olhos. Bondoso Pai, nós entramos na Tua presença nesta manhã e rogamos que o Senhor nos dê coragem para censurarmos os pensamentos que não são puros, para censurarmos os pensamentos que não Te agradam. E o Senhor nos dê, Pai querido, sabedoria para vigiarmos tudo aquilo que está entrando em nossa mente, bem como aquilo que está saindo, ó Deus, da nossa mente. Que o Senhor nos dê graça e força para termos uma prática correta de vida, ó Deus, uma prática piedosa em nossa família, em nossa igreja, que possamos reproduzir aquilo que estamos pensando, ó Deus, por meio de uma conduta que agrada a Ti, para que desfrutemos desta paz maravilhosa. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, nós lhe pedimos nesta manhã. Nós estamos vivendo um tempo tão complicado no mundo, Pai. Estamos vivendo um tempo de guerra, tempo, ó Deus, de violências, imoralidades. Estamos cercados, ó Deus, por uma enxurrada de informações. E, de repente, vamos absorvendo todas essas coisas e vamos adoecendo na alma. E nós rogamos, Pai, que a nossa mente, o nosso coração seja um depósito de boas coisas, começando pela Tua palavra, porque só a Tua palavra guardada e saturada na nossa alma poderá trazer estabilidade, firmeza na caminhada cristã. Levanta, ó Deus, e renova os meus irmãos. Nesta manhã é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.